Olá, mulher de negócios, como vai você? Eu espero que bem. Aqui é a Mônica Crespo. E hoje nós estamos no 9º dia de como vencer a procrastinação. Como você está até aqui? Como você tem se saído? Se você escorregou, não tem problema. Recomece quantas vezes for necessário, tá bom? Então, antes da gente começar aqui o nosso tema de hoje, eu quero te lembrar de fazer a ativação do dia. Se você não fez ainda a ativação do dia, vai lá, que é o nosso primeiro dia de conteúdo, que lá você relembra como fazer a sua ativação, que ela é uma peça importante, ela eu falo como se fosse um quebra-cabeça, e ela é uma peça muito importante do nosso quebra-cabeça. Para quê? Para que você comece o seu dia direcionando a sua mente, dando direção para sua mente, tá bom? Nada de deixar, como a gente já conheceu nas aulas anteriores, o nosso lado irracional falar mais alto. A gente que vai direcionar o passo a passo, o que tem que ser feito. Combinado? Então, se você não fez, dá uma pausa aqui, vai lá, faz, e depois você volta, que eu vou estar aqui te esperando. Então, vamos lá. Hoje, no 9º dia, a gente vai aprender uma sequência de passos, tá? Sequência de passos, e só que hoje eu vou falar da tática 1. São 5 táticas. Então, a cada dia eu vou trazer uma tática aqui diferente, para que você possa estar experimentando e te ajudando na jornada. Vamos lá. Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa construir hábitos. Lá vem a velha conversa sobre hábitos, não é mesmo? Mas deixe-me explicar melhor o que isso significa. A força de vontade é um recurso limitado. Confiar nela para fazer as coisas é uma estratégia realmente péssima. A força de vontade está disponível para fazer poucas coisas por dia. Então, basicamente, a gente deve usar a nossa força de vontade quando sai da cama. Assim, sendo que necessariamente eu preciso ter para ajustar meus planos de ação. Empenho real e consistente na construção de hábitos melhores. Afinal, cerca de 40% das coisas que nós fazemos todos os dias são habituais, né? Como a gente fala, levantou, foi no banheiro, escovou o dente, tomou banho ou tomou um cafezinho. A gente já faz aquilo ali é um ritual. Então, quando as pessoas transformam tarefas difíceis em hábitos, elas costumam usar menos força de vontade. Então, quando você insere algo que está difícil para você no seu dia a dia, você começa a fazer, mesmo sem estar com vontade, mas pela força do hábito, fica mais fácil, você não precisa fazer tanta força. Então, no início, você vai ter que forçar mais a mente, mas depois ela vai se tornando hábito. Vai ficando fácil. Elas passam a pensar menos na tarefa em questão. Pense no hábito de escovar os dentes. Qualquer um que tenha filhos sabe que conseguir fazer seus filhos escovar os dentes é como enfrentar os demônios. Tudo é difícil. Quando você pensa sobre isso, não parece difícil para nós, como adultos, escovar os dentes. A razão pela qual ocorre isso é que, à medida que esse comportamento se torna um hábito, requer cada vez menos força de vontade. A atividade começa a desenhar em diferentes partes distintas do córtex pré-frontal, onde a tomada de decisão e as atividades requerem força de vontade ocorrem. Essa é a lição. Se houver algumas coisas difíceis a serem feitas e que você deseja torná-las mais automáticas, independente da força de vontade, então, deliberadamente, transforme-as em hábitos. Ao prestar atenção em sugestões e recompensas, você ganha força para influenciar esse processo. A neurociência dá a resposta. As atividades padronizadas estimulam o mesmo centro de recompensas que drogas, como a cocaína. Acredite se quiser. Do mesmo modo que a cocaína
que a cocaína, o aprendizado de um novo hábito ou habilidade e o desempenho de atividades organizadas e padronizadas proporcionam sentimentos de segurança, recompensa e bem-estar que ativam a estrutura dentro dos gânglios basais. Claro, tudo isso sem os tradicionais efeitos colaterais maléficos e devastadores propiciados pelo uso de drogas de qualquer espécie. Então, o hábito, ele pode se comparar ao uso da cocaína, porque a sensação de bem-estar aqui e que depois com o tempo vai se tornando tão fácil, porém ele não tem, né, os efeitos colaterais, que é o que vem como consequência. Mesmo as coisas aborrecidas podem ser divertidas se você transformar em um jogo de apostas, desafios e pequenas recompensas. É chamada gamificação. A ideia por trás da gamificação, desafio, motivação, recompensa, esteve presente nos videogames desde o início dos jogos do nicho para mainstream nos anos 2000. Os videogames estavam em 68% dos domicílios nos Estados Unidos em 2009. No verão de 2010, o boom da gamificação havia começado. Agora pense, por que nossos cérebros são tão atraídos por jogos? Existem razões biológicas e psicológicas específicas. Em síntese, os jogos são motivadores poderosos porque são divertidos. O sentimento de satisfação, sucesso, conquista ou vitória que o jogo proporciona realmente pode desencadear a liberação de endorfinas no cérebro, o que faz com que o jogador se sinta melhor consigo mesmo. Mas o que isso tem a ver com o desenvolvimento de hábitos ligados à produtividade? Você pode transformar qualquer tarefa diária repetitiva em um prazer gamificado. Criar uma lista de tarefas dentro de um planejamento efetivo e estratégico que prioriza as tarefas importantes e urgentes. Isso nós já aprendemos, certo? Nas tarefas anteriores. Então, dentro de uma sequência lógica, é um ótimo começo, como já especificado anteriormente. Gamificar a sua lista de tarefas como um sistema de pontos atraentes e é um ótimo complemento. Então, a gente vai riscando. Ai, já fiz. E também aí tem a corrente, não quebra a corrente, lembre? Então, é assim, e é muito legal, eu até estava comentando outro dia com uma amiga, que antes eu anoto minhas tarefas no celular, e antes eu apagava tudo, eu ia concluindo e apagando, e quando eu chegava na sexta-feira, que é quando eu faço a minha análise do que eu fiz durante a semana, eu já tinha esquecido tudo que eu tinha feito e tinha apagado. Agora eu parei de apagar. Por quê? Porque eu vou olhando o que eu fiz. E isso me dá uma sensação muito maior de prazer, de dever cumprido. Porque ainda que eu não tenha feito, de repente, tudo que eu gostaria, eu falo assim, calma aí. Mas, poxa, você fez coisa pra caramba. Você fez o que era urgente. O que era prioridade naquele momento. Entendeu? Porque às vezes a gente também tem uma lista, aconteceu comigo essa semana, e apareceram outras urgências, e eu tive que pausar aquela lista para fazer as urgências. E não foi que eu não fiz nada, foi que eu fiz o que tinha que ser feito. Então essa é uma dica para que você possa fazer aí também. Não apague, faz uma listinha se você usa o celular ou se você usa o caderno, e vai ali, ok, que aí na sexta-feira você consegue visualizar, ter uma visão geral do que você fez. É bem legal. Voltando aqui. Dentro de um sistema de pontos e níveis, marcado com hidrocores coloridos, você pode, na implementação de seus projetos pessoais e profissionais, usar a mesma disposição que teria para fazer o Mario Bros, um vencedor do jogo. Quem não sabe, Mario Bros é um jogo eletrônico na plataforma para arcades criado e desenvolvido pela Nintendo. Um sistema clássico de pontos de recompensas é talvez a implementação mais comum de um sistema de gamificação da vida cotidiana. O processo pode ser dividido em 5 etapas. Decida quais metas você quer realizar, urgentes e importantes. Decida como atribuir os pontos para chegar lá. Lembra depois daquela tarefa de 5 ou 6
atividades para finalizar uma, que é outro exemplo assim, eu tenho que fazer comida, tá, mas o que é fazer comida? Descascar batata, botar feijão no fogo, colocar arroz no fogo, temperar a carne e lavar o alface? Então, porque aí senão fica difícil demais, se você botar fazer comida, você fica procrastinando. Tô dando um exemplo, mas você pode usar o exemplo que você quiser, tô dando esse exemplo que é mais popular. Você fica, eu vou ter que levantar para fazer comida. Se você, não, vou primeiro descascar a batata. Vou primeiro temperar o feijão. E aí fica mais fácil as etapas. Então, como atribuir os pontos? Então, cada um é um pontinho para você chegar até a comida pronta. Acompanhe o seu progresso, modifique e ajuste e se recompense. Para que você visualize melhor a sugestão, imagine que para tirar o tédio das compras do supermercado, você tenha transformado a atividade em um jogo, no qual você se atribui pontos por comprar alimentos saudáveis e subtrai pontos por causa dos alimentos não saudáveis. Tente fazer o mesmo e em seguida compare suas listas no final para ver se você saiu por cima ou não. E não esqueça, comemore as pequenas vitórias. Esse é um passo importante na criação de um sentimento de motivação contínuo, na prevenção contra sentimentos de desesperança e na diminuição de estresse de um modo geral. Qualquer coisa que forneça um sentimento de controle irá melhorar o seu desempenho e ajudá-la a tomar melhores decisões quando uma situação se agravar. Você tem um controle, você tem anotado, você tem clareza. Quando você não tem clareza, você não tem controle. A reprodução exaustiva da correta forma de agir diante de situações que podem desencadear pânico permite a formação de um hábito que favorece foco no controle e na excitação. Então, a gente tem que reproduzir de forma exaustiva todos os dias, mesmo que a gente não esteja com vontade de fazer, até que isso se torne um hábito. E também, principalmente, quando se desencadeia o pânico. Quando você te sobrecarregam ou te colocam alguma outra demanda e você quer fazer o que tem que ser feito, e que aí a gente vai aprendendo aqui a falar assim, não, calma aí que eu tenho que fazer isso primeiro. Calma que eu tenho que dar clareza, minha mente sabe o que eu preciso fazer. Se isso aqui pode esperar, eu vou fazer isso depois do que é minha prioridade. Então, entendido. Os hábitos construídos através da gamificação do planejamento e o treinamento até obter a sensação de controle à resposta. Mas existe mais alguma coisa, alguma estratégia específica para iniciar tarefas com mais facilidades? Sim. Então, te espero no conteúdo de amanhã, que é na Tática 2, que nós vamos falar sobre outras técnicas. Então, sobre hoje, a gente está vindo trazer aqui uma clareza, né? E reforçando um pouco dos conteúdos que a gente já aprendeu. Aqui a gente só adicionou sobre o quê? Você dá pontos. Dá pontos lá nas suas listas, na lista de atividades que você tem para fazer para chegar ao seu objetivo, tá? Então, vamos embora. Coloca aqui pra mim se fez sentido pra você, me responde com um like, com um coraçãozinho, me fala alguma coisa comigo, que eu quero saber como que está sendo o seu processo e como que está sendo a sua mudança, os seus erros, os seus acertos, até aqui. Vamos embora, porque juntas somos mais fortes. Te espero.